Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Vale do Sino de Uruguaiana, 26526. E lembrando que estamos em mais 26 municípios do estado do Rio Grande do Sul, estão sendo cobertos com o nosso sinal do BATV aqui de Porto Alegre. Nosso convidado de hoje é o meu amigo Dempsey Magaldi. O Magaldi aí, menor aprendiz, ele começou como menor aprendiz com o pai dele. Verdade. Né, Magaldi? Na escola de tiro que leva o nome da família, Escola de Tiro Magaldi. Como é que tá, Magaldi? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Uma satisfação voltar aqui a conversar com os nossos telespectadores e contigo mais uma vez aqui nesse canal. O Dempsey, vamos conversar um pouquinho sobre... A gente sempre procura dar dicas de segurança, né? Sim. Quem já não passou ou tem alguém que passou por uma situação difícil? E para evitar isso, tem dicas muito fáceis para a gente ter no dia da gente, guardar na mente lá. Quando vai estacionar um carro, não para, o cara fica falando no celular dentro do carro, não namora dentro do carro, em lugar escuro. Quando está chegando em casa, dá uma olhadinha, vê se não tem movimento estranho. Se tu vê o teu vizinho, tudo bem, mas se tu vê, opa, quem são aqueles caras ali? O que é aquele carro ali? O que ele está fazendo? Então, eu gostaria que tu falasse nisso, para começar nessas dicas, e depois eu queria concentrar o assunto na questão do armamento, como saber usar o armamento, e o curso, que não é só para quem quer atirar, mas é para quem quer aprender a andar com mais segurança. Não precisa andar com uma arma na cintura, né, para andar com mais segurança na rua, quando viaja, quando está em casa, né? Tudo isso. Com certeza, Ricardo. É sempre uma satisfação muito grande quando a gente pode, ao mesmo tempo, falar de uma especialidade, de uma coisa que a gente conhece, Ricardo, e de uma coisa que a gente pode conversar e pode auxiliar as pessoas, a sociedade, enfim, as pessoas de um modo geral, a ajustarem comportamentos, condutas no seu dia a dia para se tornarem menos vulneráveis. Tá? Então, existem várias coisas que vêm muito antes do emprego e do uso da arma, daquela decisão de tiro, de dizer assim, bom, agora eu tenho que me defender. Então, esses filtros, a gente aqui na Magaldi, a gente trabalha muito bem com eles e com a conscientização das pessoas em relação, principalmente pessoas que andam armadas ou têm uma arma em casa para se proteger, para se defender, para que essa arma não perca exatamente a finalidade do propósito pela qual ela está ali. Então, a gente entende que não basta a pessoa ser bem instruída tecnicamente, que essa pessoa, olha, eu sou craque, eu uso muito bem a minha arma, tá? Muito bem, mas será que tu tomou uma boa decisão? Será que tu está empregando a arma no momento correto? Bom, isso é o que a gente faz aqui na Magaldi. Então, o primeiro lugar, aquilo que tu muito bem mencionaste, tá? Cuidados básicos, como não se expor, não tornar um alvo preferencial. Como é que a gente não se torna um alvo preferencial? Não adotando condutas no nosso dia a dia que chamem a atenção dos meliantes. Então, como tu falaste, se tu ficar parado dentro de um veículo, conversando, namorando ou falando no celular, né, vendo rede social, etc. e tal, nós vamos estar numa situação de exposição muito fácil. É muito fácil porque tu está com o carro disponível, a tua documentação disponível, e com o celular disponível, aberto, online, falando, que facilita a vida do assaltante depois para ele fazer os processos de clonagem e de alteração de senhas, depois para desenvolver outros golpes e outras artimanhas, estelionatos que eles fazem. Né? Então, se a gente está andando na rua
nós podemos ter alguns cuidados ao andar na rua, algumas observações para identificar situações suspeitas. Por exemplo, tu andar na rua simplesmente falando no celular, digitando na rede social, né? Ou parado, está numa parada de ônibus, está esperando um carro de aplicativo, está ali aguardando alguém, ou então foi numa farmácia, numa padaria, fazer uma compra rápida, né? Não fica no celular nesses lugares parados, né? Porque isso desperta a atenção e a oportunidade que a gente chama de aquela vítima ser abordada. Nós identificamos que as estatísticas policiais nos mostram, Ricardo, que a maioria das pessoas que são assaltadas em situações de rua, elas estão paradas em algum ponto fixo, ou dentro do carro, ou esperando alguém, ou conversando no celular, mas aquilo ali revela o seu estado de distração e de fragilidade e de facilidade para o humilhante se aproximar. Ele precisa se aproximar, ele precisa estar próximo da vítima. Né? Ora, se a vítima está atenta, se ela está com o olhar ligado, como se diz, né? E com o radar ali perceptivo, ela vai perceber uma aproximação, uma situação suspeita e vai conseguir se evadir, sair daquela situação antes de permitir essa aproximação que lhe permita que lhe proporcione o arrebatamento, né? Que é isso que o assaltante quer, ele quer chegar próximo de ti e te dominar. Então, quando nós falamos em emprego de arma, nós temos que passar prioritariamente por todas essas etapas, ajustes justamente de comportamento, né? Ajuste de conduta. Então, não vamos nos expor. Por exemplo, tu vai entrar estacionar o carro num lugar, tu está chegando a um destino, já dá uma olhadinha no teu retrovisor, já dá uma olhadinha para os lados, na frente, vê se aquela situação é tranquila, vai colocar o carro na tua garagem, faz a manobra para entrar de ré nessa garagem, de preferência, porque ao entrar de ré, tu estás percebendo qualquer possibilidade de aproximação de uma moto, de um suspeito, a pé, ou de um carro, né? Então, tu vais conseguir abortar, fechar, bater e fechar o teu portão e sair daquela situação se tu perceberes uma ameaça. Aí tu está tratando, né, a situação antes que ela aconteça. Já te interrompendo, o cara que está entrando na garagem dele e não tem oportunidade de entrar de ré, que ele cuide o retrovisor e já feche o portão atrás, porque o humilhante é uma das coisas que faz. Quando o carro está entrando, ele entra no prédio pelo portão. Ele entra junto. Ele entra junto e tu nem viu que entrou. Ele pode não fazer nada contigo, mas ele entrou no prédio. Que ele queria era entrar no prédio daqui a pouco para fazer outra coisa, para assaltar outra pessoa, assaltar várias pessoas. Então, um cuidado de entrar em casa, né? Tu tá entrando com o carro aqui, opa, cuida aqui, aí já, ó, pá, fecha o portão, vê ele baixar e daí segue adiante. Outra coisa, Ricardo, assim, ó, quando a gente fala em tecnologia de câmeras, né, de monitoramento, essas câmeras não são simplesmente para gravar ambientes internos, né? Normalmente as pessoas fazem isso. Isso é a falta de um projeto de segurança adequado. Nós devemos colocar câmeras internamente e câmeras externas. Essas câmeras externas te ajudam a olhar pelo celular e perceber se a situação no teu condomínio que tu vai chegar, na tua casa, na tua residência, na praia, na área que for, rural, urbana, né? Tu vai chegar nesse local e tu vai ver que externamente o ambiente é seguro, não existe um suspeito parado ali, rondando e observando. Agora, quando tu identifica uma situação suspeita, essas câmeras vão te ajudar muito a fazer a leitura de uma placa, de uma característica de suspeitos, para identificar essas pessoas e não chegar e servir essas pessoas. Simplesmente tu chega ali sem nenhuma precaução, sem nenhum cuidado, sem nenhuma orientação. Então, isso é importante no sentido de fazer com que tu consiga prevenir, identificar a situação de risco e conseguir prevenir, para que ela não se torne um momento de tua vulnerabilidade. Mas, o Dempsey, uma coisa que eu vejo muito em shopping ainda, o pessoal usando o celular no bolso da calça atrás, a carteira no bolso atrás, a senhora, a moça, com a bolsa ou a bolsinha, ou aquelas mochilinhas penduradas atrás com as coisas, e o celular ali, a carteira ali.
Vem cá, as pessoas não aprendem que isso aí, tu tá chamando atenção? Exatamente. Essas atitudes, elas podem perfeitamente, como eu disse, Ricardo, elas serem ajustadas, né? São condutas de comportamento. É uma exposição muito grande também, porque numa parada de ônibus, esperando uma lotação ou um carro de aplicativo, como eu já mencionei, a pessoa ficar esse tempo ali digitando no celular de cabeça baixa, né? Ou como tu falaste, tu tá no coletivo, tu tá andando, mas o teu celular está no bolso de trás. Tu está andando numa via urbana movimentada, o teu celular está no bolso de trás. É muito fácil ele retirar esse celular e tu nem perceber. E olha que o celular hoje, ele se transformou, ele é o produto número um, o produto mais roubado, o produto mais roubado, mais furtado e roubado que existe hoje, assim, insuperavelmente. Existem situações, inclusive hoje, de abordagem de situações com veículo, e que o cara disse assim, olha, pode levar o carro. Eu disse, não, mas eu não quero o carro, pode levar, eu não quero a bolsa, eu só quero o teu celular. Por quê? Porque com o celular, ele tem o teu Pix, ele tem teu WhatsApp, ele tem a tua rede social, ele tem as tuas senhas, ele vai partir para os crimes cibernéticos, para os golpes virtuais, né? Que são os tipos de crime que mais crescem hoje, mais evoluíram com a pandemia. Né? O home office não foi só nós que fomos para casa trabalhar, Ricardo. Né? O ladrão também foi fazer home office. Tá? O Ele ladrão foi também fazer uma mostra, eu ele gostei foi muito dessa. ele foi para o crime cibernético. Né? Ele pegou e disse: então vamos dar golpe pela internet, nós também não vamos sair para a rua e nós também vamos roubar os nossos usuários. Então, ele se especializou em fazer golpes, em fazer phishings, em fazer uma série de crimes. Nós até vamos ter. Está previsto aqui na Magaldi, tá, uma palestra com um perito da Polícia Federal a respeito de prevenção de crimes cibernéticos. Nós vamos ter agora, em setembro, né, uma data onde nós fizemos palestras sobre assuntos de relevância para que as pessoas possam se prevenir e se orientar melhor, né? E nós vamos mostrar como esses crimes ocorrem, né? E como nós podemos usar mais cautelosamente a nossa rede social, o nosso notebook, o nosso Pix, né? As coisas de prevenção que a gente pode fazer para evitar de cair nos golpes, né, que são cada vez mais espertos, mais especializados, né, mais astutos, e como a gente conseguir evitar isso aí. Ou seja, nós temos que trabalhar em cima da prevenção, para não ser vítima. Tem todo dia aí gente caindo em golpe, porque assim, ó, no Pix, Ricardo, tu perde e tu é roubado até dos teus créditos, ou seja, não é aquilo que tu tem. Né? Então, mas se tu tiver um crédito lá de pré-aprovado de 50 mil, de 100 mil, de 10 mil, o cara vai te tirar aquilo ali, porque ele vai te sequestrar, ele vai fazer com que tu libere aquele valor, ele vai fazer com que tu cadastre aquela conta, ele cadastra a senha, ele faz tudo porque tu está sequestrado, e é tu mesmo que está fazendo. Então, tu vai fazer essa operação e ele vai receber esse dinheiro. Tu vai transferir esse dinheiro e depois tu vai no banco reclamar que tu foi feita uma operação que tu foi feito sob coação e que então aquilo ali tem que ser anulado. O banco vai te dizer assim: nós não temos culpa, quem fez foi o senhor, está autenticado, está a sua digital, está a sua voz, está a sua autorização, está o cadastramento. O banco seguiu todos os protocolos. Então, veja bem, o banco realmente, de fato, não tem culpa nisso. Tá? Agora, nós temos que pedir indenização e na justiça, nós temos que pedir indenização, não é por fraude do sistema, o sistema não foi fraudado, foi tu que fez. Né? Agora, a fraude está no crime, tá? No crime de como obter isso de forma ilícita. Então, nós temos que procurar judicialmente, mas não é o banco que é responsável por isso, infelizmente, Ricardo. Talvez o acionamento de uma equipe de uma corretora de seguros para cobrir esse tipo de evento. Isso pode cobrir, mas esse crime não é responsabilidade do banco e não deve ser indenizado pelo banco. Então, vê bem, tu contrai uma dívida que vai ser muito difícil para te pagar. Eu nem falo naquela dívida do bem, por exemplo, do teu automóvel, da tua moto, enfim, né? É daquilo que te roubaram e que tu está pagando. Te roubaram o teu celular, né? Tu comprou aí um iPhone, aí hoje um iPhone está 10 mil reais. Né? Então, te leva um aparelho de 10 mil reais que tu vai pagar
em 12, em 24 vezes, né? Tu está pagando aquilo ali e te levar. Tudo bem, tu não tem mais o bem, mas tu tens que pagar as parcelas. Né? Agora, quando contrai um crédito, né? Um empréstimo, né? Para roubar, tu tem que pagar esse empréstimo também, a responsabilidade é tua. Não é fácil, Ricardo. Não é fácil o crime no Brasil. Não é fácil. O Dempsey Magaldi, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa Claro. ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, o 26 526 no Vale dos Sinos de Uruguaiana, mais 27 municípios, Dempsey, 27 municípios entraram na nossa grade de programação aqui do BA de Porto Alegre, estão recebendo o nosso sinal. Você assiste também o nosso programa nas redes sociais, no YouTube e Facebook e no streaming do BA TV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com Dempsey Magaldi, da Escola de Tiro Magaldi, meu amigo Magaldi aí de pá. Eu não vou dizer, porque vamos descobrir a nossa idade e vamos dizer que nós não somos mais adolescentes. Que não somos mais adolescentes. Com certeza. Mas, o Dempsey... Somos experientes, Ricardo. Experientes. Dempsey, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a escola, a ideia do teu pai lá, do delegado Magaldi, né? Primeira escola de tiro no Brasil, né? Que treina civis, militares e profissionais das forças de segurança há muito tempo, acho pioneiro nisso também, com cursos que vocês, a família Magaldi, fez no exterior também, vocês têm qualificação de primeiro mundo, a gente pode dizer com toda tranquilidade. Eu queria que tu falasse sobre essa capacitação, que não inclui, como a gente já disse, só a capacitação e manuseio e uso de uma arma de fogo, mas toda a responsabilidade que se tem ao manusear ou possuir uma arma de fogo em casa, os cursos, aqueles que querem treinar, atirar por esporte e tudo que dá para fazer numa escola de tiro como a Escola Magaldi. Meu pai, em 1978, final dos anos 78, 79, final dos anos 70, começou essa atividade para um grupo de amigos, assim, de uma forma bem empírica, né? Ele era professor da Academia de Polícia, eu também sou professor honorário hoje da Academia de Polícia, eu tenho esses cursos aí de especialização no exterior que tu referiste, eu tenho curso com a SWAT de Los Angeles, tenho curso com o GS-9 da Alemanha, né? Que são grupos especiais, táticos, que nos trouxeram bastante conhecimento e experiência aí nessa área também, que a gente milita há 45 anos, né, Ricardo? É bastante tempo, tá? E a gente procura passar toda essa experiência, todo esse know-how que a gente adquiriu ao longo desse tempo para os nossos alunos, para as pessoas que venham nos procuram se habilitar para fazer um curso de tiro. Né? Qual o objetivo do curso de tiro, propriamente dito, né, Ricardo, quando a pessoa vem? Se habilitar tecnicamente e conhecer e saber sobre a decisão de tiro, ou seja, comportamento com ou sem arma, com emprego ou não da arma. Então, nós temos que identificar, primeiro, as situações de vulnerabilidade, situações suspeitas, saber identificar e perceber o risco, e a partir do momento que tu identifica o risco, tu tem que saber tratar esse risco. Né? Então, eu tenho uma ameaça. Quais as medidas preventivas, proativas, preventivas e excepcionalmente reativas que eu posso adotar? Então, em primeiro lugar, vem a proatividade. A proatividade é aquele momento em que tu és cauteloso, tu age com cautela no teu dia a dia, independentemente de identificar uma ameaça, um suspeito ou uma situação mais grave. A situação de preventividade é quando tu identifica alguma situação suspeita ou potencial, que é aquilo que a gente chama de situação amarela ou laranja, tá? E aí, com esta cor de identificação, amarelo-laranja, tu vais adotar um comportamento preventivo quanto à arma, ou seja, nós não dissemos para a pessoa aqui, Ricardo, olha,
tu tens uma situação de ameaça, tu pega a tua arma, tu aponta, tu faz um disparo de advertência, não, isso já passou esse tempo. Nós temos que nos adequar à legislação atual, a como o procedimento correto hoje, de acordo com a legislação vigente. Então, nós temos o seguinte, que tu deves deixar evidente que tu está atento, que tu está armado, que tu só toca com a mão na arma, no coldre, e demonstra que tu está armado, atento. Se tu estiver num ambiente aberto, tu vais procurar interpor e te proteger através de um poste ou de uma árvore, que tu tem um elemento natural ali na rua. Depois tu vais identificar, se tu estiver num ambiente fechado, tu vais identificar a possibilidade de promover a tua proteção num ângulo de aberturas, né? Então, de portas, de janelas, de paredes, né? Para te proteger, para fazer essa abordagem. Depois, se tu tiveres isso, ambiente aberto e ambiente fechado. Então, é a forma de fazer isso. Depois, uma outra forma também bastante comum, a pessoa está embarcada, dirigindo o veículo. Então, ela tem uma arma, ela tem uma situação suspeita, uma situação difícil para ela, e ela tem que saber como proceder. Essa pessoa, ela pode ser fechada, ela pode ser arrebatada e ela pode ser apanhada. Bom, então, a regra número 1, não deixe nenhum veículo suspeito te ultrapassar. Não para, não deixa o veículo te passar. Quando tu para, tu aumenta o teu risco. O assaltante prefere situações de vítimas paradas, ou seja, tu está parado numa sinaleira, tu está parado dentro do teu carro, tu está parado numa parada de ônibus, a pé, tu está parado na frente da tua casa. Então, esse ponto, essa situação é a ponto que eles preferem, que aumenta o risco. Então, eles vêm de moto, eles vêm de carro e eles te abordam, preferem que tu esteja parado. Por que eu te digo que o tiro e a decisão de tiro embarcado, Ricardo, é a mais difícil e ela é a mais comum de rua, de pessoas que foram arrebatadas em veículos, elas estão dirigindo. Se elas escolherem o confronto, porque elas estão armadas naquela situação, elas vão ter um nível de risco bem elevado nesse tipo de situação. E eu vou explicar agora para o nosso telespectador por que isso acontece. Tá? Primeiro, tu estás sentado numa posição desconfortável e inadequada para fazer o tiro. Tá? Então, não é uma situação adequada como se tu estivesse de pé de frente para o alvo. Tá? Tu estás numa posição fixa, fácil de te acertar. Então, isso também complica. Então, o que a gente diz? Se tu está num veículo e tu percebe uma situação de ameaça, tu deve descer desse veículo, pegar a tua arma e te proteger na retaguarda desse veículo. Agora, se tu estiver dirigindo, é aquilo que eu disse, tu não pode deixar te ultrapassar em hipótese alguma. Tá? Se tu tiver que fazer um tiro, tiver um confronto, tu vai apoiar os teus braços na tua direção. Se tu for e atirar pelo para-brisa, se tu fores abordado pelo lado, pela porta então, de preferência, tu não vai optar pelo confronto, porque é uma situação de fragilidade, como eu disse, porque tu está num ponto fixo. Agora, se a pessoa vier atirando contra ti, então tu vai usar a técnica do speed rock. Tu vais sacar a arma aqui, apoiar o cotovelo no teu corpo e tu vais atirar a queima-roupa aqui, os disparos do teu agressor que está atirando na tua janela. Mas, de preferência, tu não vai optar pelo confronto. O que tu vai fazer? Tu foi assaltado, tu foste abordado nessa situação. Qual é o procedimento mais seguro para preservar a tua vida? Tá? Coloca as mãos no volante, tá? Demonstra que tu não vai fazer nenhum movimento suspeito. Avisa ao suspeito que tu vais destravar a porta, que tu vais tirar o cinto de segurança e que tu vais descer para tirar a cadeirinha do nenê se tu tiver com o nenê bebê conforto no teu veículo, no teu banco de trás, que não deve ser colocado do lado direito no sentido transversal. O bebê deve ser colocado atrás do condutor, porque quando tu desce do teu veículo, tu já abre a porta imediatamente e retira a criança. Se tu tiver que fazer a volta no veículo, ele é capaz de não te autorizar e te dizer para não fazer isso e deixar a criança, porque ele perde o controle visual sobre o teu movimento. Né? Então, esses cuidados preventivos que a gente está falando aqui, eles podem ser fundamentais e já foram fundamentais para preservar a vida de alguém em alguma situação de abordagem. Porque se a pessoa mexer num cinto de segurança inadvertidamente, porque ele te disse, desce, desce, desce,
e ele pensou que tu foi pegar uma arma e te deu um tiro no peito, tá? Ou então, o outro erro mais comum que as vítimas também cometem bastante, Ricardo, é no momento em que te aborda, te aponta uma arma, tu acelera o teu carro, porque tu acha que com a velocidade tu vai sair dali, o que é um ledo engano, porque ele vai atirar em ti, e o tiro, o projétil vai ser muito mais rápido que o teu acelerador, tá? Então, ele vai atirar e o tiro vai transfixar a lataria do teu carro, lataria, vidros, etc e tal. Então, tu não tens uma situação confortável nesse tipo de coisa. Então, por isso que eu digo, esse tipo de coisa, Ricardo, que a gente fala, que a gente explica o passo a passo, ele é muito importante. Por quê? Porque isso vai preservar a tua vida. A gente não ensina só as pessoas a dar tiro aqui, a técnicas de tiro. Nós ensinamos as técnicas de tiro, mas ensinamos a como tu te proteger e como tu fazer a coisa certa para não te expor, não causar acidentes com arma, não ferir terceiras pessoas, não utilizar a arma que não seja em momentos de legítima defesa, que sejam adequados, e adotar a decisão de tiro correta para cada situação. O Dempsey passou, olha como vai rápido as nossas conversas, que maravilha, né? Dempsey, quem quiser entrar em contato com a Escola Magaldi de Tiro para assistir palestras, para participar de curso, até se associar, porque tu pode ser um atirador, né? registrado no Exército, tudo certinho, né? Tudo dentro da lei. Como é que faz? Entra no nosso site www.magaldi.com.br. Nas nossas redes sociais também, ali no Instagram, tem todas, Magaldi Oficial, tem todas as nossas informações e programações, tá? E o telefone aqui da nossa escola, o telefone-chave, né, com o 51 aqui de Porto Alegre, tá? É 3223-2575. 3223-2575, tá? E pode entrar em contato através do nosso site aqui, através do nosso Instagram, pela rede social, ali não só o Instagram, o WhatsApp também, tem todos os números ali no nosso site, e tu entra em contato e nós vamos te passar todas as informações detalhadamente aqui, tanto de cursos, quanto para ser um CAC, tirar um atirador, informações também sobre porte de arma, né? Que a nossa escola é habilitada para fazer os exames de registro de arma e porte de arma. E a loja também está aqui à disposição para que as pessoas possam conhecer, treinar e conhecer todos os armamentos disponíveis que temos hoje à venda, para que depois tu possa fazer uma escolha daquilo que vai te atender dentro da tua necessidade, dentro do teu propósito, do teu objetivo. Dempsey, muito obrigado pela tua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net. Até um próximo programa. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.